O fermento da igreja, né? A Bíblia faz essa parábola do fermento e do pão, né? O fermento é como o mal, né? Que ele pode chegar pequeno dentro da massa, mas se você deixar, aquilo vai crescendo e toma conta de toda a massa, né? E na igreja, de maneira geral, isso também acontece no meio evangélico, tanto no meio católico quanto no meio evangélico. E aí a gente tem o neopentecostalismo, que não sei se você tá assistindo, a maioria deve ser católico, mas tem evangélico também. Vocês sabem que o neopentecostalismo é praticamente o fermento da igreja evangélica, é o câncer da igreja evangélica. Muita gente fala que não é pra gente discutir entre si, é pra a igreja não ficar criticando uma outra, mas cada um faz o seu. Mas não, né? Como eu falei no próprio versículo, diz que a gente tem que expor aquilo que tá errado pra que outros pastores não vão no mesmo caminho. E o problema desses pastores que ficam, cara pra tacar, se caçar, mala vai cair, caranguejo anda, não sei o quê, esse linguajar que tipo, claramente é pra iludir as pessoas e tomar o dinheiro das pessoas. Os filhos desses picaretas começam a imitar. E aí a gente tem uma aberração religiosa que se chama os pastores mirim. O que é que tu acha dessa aberração religiosa? Cara, basicamente, se existe é porque tem gente que segue porque dá lucro. Tanto que o Miguel Oliveira meu xará. Teu xará. Essas últimas semanas postou um vídeo gastando mais de 12 mil reais na loja de roupa. Ou seja, dá lucro. Tem muita gente que acredita nisso. Infelizmente, muitas pessoas são... Muita gente é muito burra, mas muita gente também é muito carente. E uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma pessoa carente, ela vê alguém falando coisas boas ali pra ela, porque muitas dessas pessoas falam: sua doença vai acabar, vou aqui rasgar seu atestado de câncer, vai acabar seu sofrimento, ou senão você vai ficar rico, você vai prosperar. Elas aceitam isso, porque é isso que elas querem ouvir. E para um ser humano é muito bom ouvir aquilo que ele quer ouvir. É justamente isso que acontece aí. E tá dando lucro pra caramba, mas obviamente realmente é uma aberração teológica, é uma aberração, sabe, moral, porque essas pessoas, os pais dessas crianças, usam elas justamente para dar lucro, meu amigo. A Bíblia fala que os líderes religiosos, né, eles não podem ser pessoas novas na fé. Assim, não fala de idade, mas fala que a pessoa não pode ser novo na fé. Mas, tipo, se o cara é uma criança, não tem como ele ser velho na fé, porque ele é novo na vida. Então, se a Bíblia já fala que, tipo, não pode ter um pastor novo na fé, imagina um pastor novo de verdade, tá ligado? E aí tem essas aberrações, como eu falei, que são os pastores mirim. E aí, essa Júlia, coitada da Júlia, né? Deve estar sendo completamente explorada pelos pais. Postou foto com o Miguel, postou foto com aquela lá do iPhone. Qual é o nome do iPhone? Vitória Souza. Vitória do iPhone. Então, tem que chegar no XR antes de ir pro 11. É uma loucura. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Quando ela falou pra mim, Júlia, fala pra ela que o anjo que se apresenta pra ela é o anjo do livramento. Oh, aleluia! Porque Deus falou pra mim, Júlia, pessoas fizeram obra de macumbaria contra a vida dela. E Deus, eu nem queria falar, mas Deus mandou: Júlia, fala que eu vou fazer milagre. E foi gente que é o teu parente. Oh, aleluia, Jesus. Só que Deus falou pra mim, Júlia, eu tô dando livramento pra ela. Porque essa obra de macumbaria foi feita contra a vida dela, mas respingou na vida do filho dela. Porque Deus falou, eu livrei naquele acidente. Era pra ele ficar cego, mulher. Era pra ele ficar cego. Mas hoje, o anjo tá descendo e tá te revestindo, mulher. Deus vai te revestindo. Deus tá visitando a vida do teu filho, porque era pra ele estar cego. Era pra ele ficar sem visão. Mas hoje eu te digo que Deus vai fazer milagre. Sabe o que eu acho impressionante desse aí? É que é literalmente a mesma profetada que ela dá. Eu reagi ao vídeo semana passada, ela no ônibus, falando a mesma coisa com o Cara, senhor isso é a mesma estratégia que cartomante usa, isso é a mesma estratégia que gente de, sabe, esses ocultismos assim usam. Se eu chegar pra tu aqui e falar agora, fizeram uma macumba pra tu já tá numa situação assim de, tipo, carência ali, tu tá numa igreja, tu tá ali pra ouvir esse negócio. Tá tudo errado na vida. Tá ligado? E aí eu chego, fizeram uma macumba pra tu tá nessa situação ruim, tu tá pobre, tu tá tudo
tudo mais, porque fizeram uma macumba pra tu, irmão. E aí tu vai aceitar, bicho. Porque isso é usado tanto por esses pastores mirins que fazem isso, o Miguel faz muito isso, de estão fazendo um trabalho contra você, por isso que você tá mal. Porque a pessoa quer uma solução pro problema dela. E culpar os outros é muito legal. Nunca sou eu que não tô trabalhando, não sou eu que comprei um iPhone 17 ao invés de rebocar minha casa, não. Estão fazendo macumba pra mim, por isso que eu tô pobre, por isso que eu tô triste, irmão. Então é justamente isso que eles fazem. Muitos cartomantes fazem isso aí também, tá ligado? Isso é estratégia de picareta mesmo, de fé. E não é que não exista. Por exemplo, eu acredito que existe. Tipo assim, influência espiritual de alguém que tá tentando fazer alguma coisa contra você. Eu sofri um atentado quando eu era bebê. Meu pai era pastor e uma pessoa de uma religião que não é a religião cristã, né? Ela tentou me matar. Tentou me matar quando eu era bebê. E aí, alguns anos depois, a pessoa confessou o crime e tal. Caramba. Foi muito interessante que, tipo, quando ela confessou o crime, ela falou que, tipo, isso era um plano que toda a comunidade estava planejando já de matar o filho no caso da época do meu pai, no filho do meu pai, não sei o que e tal. E realmente, tipo, pode acontecer alguma coisa do tipo. Mas é muito fácil chegar pra você, Deus te livrou de um acidente e aconteceu um acidente com você, era pra você estar morto. Como é que você vai desmentir isso? Não tem como. Ela foi exatamente o que ela falou pra um senhor no ônibus, que o vídeo que a gente reagiu semana passada. Ela falou: aquele acidente era pra você ter morrido, mas ele deu livramento. Essa frase, ela consegue ser válida para 90% das pessoas da Terra. Todo mundo já quase sofreu um acidente. Todo mundo já quase sofreu alguma coisa ruim. Então é uma coisa muito fácil de falar e as pessoas vão acreditando, velho. As pessoas vão acreditando. Esse aqui tu falou que é bom, né? Esse cara é uma piada, esse cara aí. É? Ele é um dos piores que tem, nossa. Quem é esse cara? Consegue fazer um... Eu realmente nunca vi. Ele se intitula apóstolo. Eu só sei disso e ele faz umas coisas aí bem estranhas. Só isso. O pai da Júlia... Meio cultista esse bicho aí também. Tipo, ele é meio de uma vertente bem mística, assim, do neopentecostalismo e tudo mais. Muita prosperidade também. Misticismo cristão. Ele é meio essa galera. O pai da outra menina, a Júlia lá, ele também se considera um apóstolo, né? Né? Bicho complicado, né? E tipo assim, eu lembro que tem um versículo de Atos que fala o seguinte: quando o Judas se mata, né? E aí eles têm que substituir o apóstolo pra colocar o apóstolo de volta. Aí eles falam os requisitos. Sorte que, tipo, precisaram substituir porque eles falam os requisitos pra ser apóstolo pra gente poder ter certeza de que apóstolo no dia de hoje não é bíblico. Sim. Porque ele fala assim, beleza, a gente precisa de um novo apóstolo, ele tem que necessariamente ter convivido com Cristo. Ou seja, quem em 2025 conviveu com Cristo? Tipo assim, eu acho que o único apóstolo que não conviveu com Cristo fisicamente foi Paulo, mas ele teve aquela questão do... Foi uma missão específica de espiritual, Paulo, né? Apareceu pra ele também. Exato. Escolheu a dedo. Mas de resto, velho, todos tiveram que ter convivência com Cristo, de conhecer, de falar com ele, tá ligado? Sim. E aí a galera hoje em dia, não, eu sou um apóstolo, não é nem alguém que deferiu o título, não, eu sou um apóstolo. Mas vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui. Não é isso, José. É a Bíblia. Chegou dois com duas bandejas de ouro ali pra entregar. Um tem fruta, Ai, caçuia na marraçuique. não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E o outro tem ouro. Eu profetizo, vai aparecer dinheiro na sua conta. Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu estou aqui na Espanha pregando a palavra de Deus e eu venho pedir vocês com urgência, ajude a obra do Senhor. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, ajude a obra de Deus. Eu peço a você, envie seu dízimo, sua fé, para receber sua vitória. Mas socorra a obra de Deus, em nome de Jesus. Faltou dinheiro pra comprar um Maczinho ali, um lanchinho, ele tá pedindo agora. Qual é a tua visão de dízimo? Eu acho que a gente vai ter a mesma opinião também sobre isso, mas o que é o dízimo pra tu? Cara, é um meio de ofertar, acredito, e se tu quiser dar o dízimo, 10%, tu dá. Na igreja católica é assim, existe o dízimo, mas não é obrigatório. Vocês não têm o entendimento que o dízimo não é pra igreja? Tipo, eu tenho entendimento que dízimo não é pra igreja, era a lei de Moisés. Então, tipo, o dízimo, na verdade, nunca foi dinheiro. O dízimo, ele servia para sustentar o sacerdote que cuidava do templo. Então, ele ficava lá o dia todo cuidando do templo, limpando o templo, e aí 10% da sua plantação você tinha que dar para ele, 10% das suas roupas e tal. Não era dinheiro, né? Era para sustentar o sacerdote. Então, tem entendimento que como sacerdotes não existem mais, o templo não existe mais, o dízimo também não existe mais. Não, a minha visão, que eu não dou 100%
de certeza que a Igreja Católica é exatamente isso, ipsis literis o que eu tô falando aqui, mas é que é necessário ofertar para a igreja. Sim. É necessário o templo ali físico Doações se são manter, necessárias, sim. e fato. para sustentar missões ao redor do mundo, enfim, é necessário doar para a igreja. Seja como oferta, seja como dízimo, você escolhe a forma que você quer doar. Eu acho o dízimo uma coisa bem legal porque já delimita ali um valor para você dar mensalmente, já mostra que você tem certa fidelidade com a igreja, mas que não seja obrigatório, como muitas pessoas falam que não é. A gente não vive mais pela lei mosaica. Também não tem essa questão também de gente, mas tipo, o que tu falou, dízimo não é dinheiro. Mas obviamente hoje em dia tem que ser dinheiro. Não tem como a gente dar uma manga pro pastor, pro padre ali, pra ele ficar sobrevivendo. Então tem que ser dinheiro hoje em dia, no caso. E tem que doar, velho. Que, Só não é obrigatório. Pelo menos dá uma referência, né, dos 10%. Mas, tipo, eu acho que tipo, a palavra dízimo tipo, tinha que parar de existir mesmo, velho. Porque é referência a uma coisa que, na minha opinião, não existe mais. Tanto que eu dou pra igreja, eu faço as minhas ofertas, digamos assim, mas eu não sigo a regra dos 10%. De dízimo. Até porque hoje em dia lá na minha também... igreja a gente não usa mais o nome, é o momento da generosidade. Até porque hoje em dia também fica muito difícil você pedir para que um pai de família tem 3 filhos ali ter um valor que para muita gente vai ser alto, que é 10%, no salário dele, para tirar da boca da família dele ali, para dar para um pastor, para a igreja da católica também. Então, sabe, coisa, fica bem difícil, cara, tipo, essa questão de... Naquela época, a lei de Moisés, ela não era só uma lei religiosa, mas também era uma lei política. Né? A comunidade ali do povo que se tornou o povo de Israel era em si o seu próprio estado, então não tinha imposto. Os 10% era praticamente o imposto que existia. Hoje a gente já paga 40% de imposto, aí tipo, vai adicionar 10%, já é 50%. Tá ligado? Tá ligado? Então já é uma outra realidade.